Um oferecimento Goiás Fazendas, GP Asfalto e Organic Brasil. As tendências de mercado, novas tecnologias, empreendedorismo, clima e tudo que tem foco no que movimenta o campo são pautas no Agro e Prosa. O seu podcast diário que tem como missão deixar você informado sobre o mundo agro. Divino Ronaldo conduz de forma descomplicada e interativa entrevistas com os maiores especialistas deste mercado. Então vem com a gente! Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. Esse ano de 2022 eu comecei com ele e vou terminar com ele, porque a presença dele ao meu lado é sempre edificante. Eu vou conversar hoje com Enio Fernandes, engenheiro agrônomo, produtor rural, um dos analistas de mercado mais respeitados do Brasil. E nós vamos falar a respeito dos maiores desafios e aprendizados deixados ao agro em 2022. Meu amigo Enio Fernandes, bem-vindo. Divino, sempre bom estar com você, sempre bom trocar ideia com você e com o seu público. E estamos terminando o ano, né, conforme começamos juntos. E tomara que 2024 a gente repita. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, Enio. 2024 não, 2023, né? Mas já vamos colocar 2024 na agenda também aí para não errar. Deus te ouça. Meu amigo, 2022, eu acho que a palavra que eu poderia utilizar para esse ano seria um ano emblemático, um ano de muitos desafios, de muitas lições a serem tiradas. E dizem que a gente só pode entender o futuro olhando para o passado, né? Se nós olharmos agora para 2022, estamos hoje no dia 30 já, fechando o ano, olharmos para trás, do dia 1º de janeiro para cá, qual é o quadro que o Enio Fernandes vê? Bom, a gente... Um ano de resiliência, né? Você estava terminando a Covid, começa uma guerra, aí você tem uma incerteza política e financeira muito grande no mundo, e não só para os produtores rurais, para todos os empresários, trabalhadores, né? Foi um ano que deu muita insegurança, muito conflito, mas quem teve resiliência, continua acreditando no trabalho pessoal dele, acreditando no país, acreditando no negócio dele, conseguiu chegar lá na frente. Com algumas feridas, algumas escoriações, mas vai terminar o ano entregando resultado, fazendo esse Brasil crescer e ainda mais, né? A gente aprendeu muito, aprendeu a relacionar melhor com as pessoas, aprendeu a usar a tecnologia cada vez mais, né? O que mudou a uso de tecnologia no mundo e no Brasil em 2, 3 anos é uma coisa inacreditável, né? Então a gente aprendeu bastante. Se nós olharmos o histórico do agronegócio, você mesmo já vem vivendo esse histórico do agro ao longo de tantos anos, tantas lutas lá atrás. Se a gente for olhar desafios, tratoraços, idas a Brasília, e você analisar o momento atual do agro, esse poderia-se dizer, o melhor momento que o agronegócio já viveu até hoje? Eu acho que esse melhor momento, ele está passando. Nós estamos nos últimos minutos dessa peça, desse teatro, né? Nós vamos começar uma outra peça. Nós temos um outro cenário político, um outro cenário mundial. Nós vamos precisar dialogar bastante com quem está no poder, que é a sociedade brasileira, e com o mundo lá fora. Nós temos desafios internacionais muito fortes, apesar da gente ser a nação que produz alimento de melhor maneira no mundo. Eu viajei em vários lugares do mundo. É inacreditável o quanto que o Brasil está na frente de outras nações produtoras de alimento. Estou falando na área ambiental, na área de tecnologia, né? Nós somos a produção de alimento mais socioambientalmente responsável do mundo. Mas mesmo com essas grandes vantagens e essa capacidade de adaptação muito forte, e já produzir agricultura de baixo carbono, Divino, nós vamos precisar comunicar melhor com a comunidade internacional para eles começarem a dar mais credibilidade nisso. Então, nós temos desafios internos, desafios externos muito grandes, o mundo está ficando muito complexo, e esse momento de ouro do agro, ele vai dar essa luz vai dar uma diminuída, mas o agro é fundamental, não para o Brasil, para o mundo. O agro brasileiro será o responsável para evitar a insegurança alimentar no mundo.
Então, acredito que nós vamos ter outros momentos de ouro em pouco tempo. Você falando da questão da comunicação, na segunda-feira agora, eu entrevistei a advogada Samantha Pineda. A Samantha, ela esteve em todos os dias da COP27. Ela participou ativamente da COP. Ela é uma palestrante brasileira junto à ONU, esteve lá ativamente participando. E ela colocou aqui no programa a visão que ela teve dessa COP27. Ela falou, Divino, a COP não adiantou, ela não andou. Mas o Brasil teve a oportunidade de se mostrar um pouco mais lá. E uma coisa que ela afirmou que eu achei interessante é que realmente o trabalho que é feito aqui, Enio, por incrível que pareça, ele não é conhecido lá fora. E a gente vem falando dessa questão da comunicação, a gente vem o tempo inteiro batendo nessa tecla, porque, do seu ponto de vista, nós não conseguimos avançar em termos de mostrar ao mundo quem somos e o quão sustentáveis somos. Esse é o ponto. Primeira coisa que a gente tem que deixar clara, bem transparente, nós estamos falando de comércio internacional, nós estamos falando de bilhões e bilhões de dólares e geração de emprego. No mundo, que o principal desafio dos próximos anos é como reter emprego, porque nós estamos aniquilando o pós-trabalho no mundo e criando outros. Então, o que está por detrás de tudo isso é essa questão comercial. Então, eu do outro lado da mesa, eu tenho atores políticos que vão defender seus interesses, suas visões de mundo e seus produtores e as suas regiões. E eles vão procurar criar narrativas. O que nós precisamos fazer? Primeiro, com narrativas, eu só derrubo com fatos, números. E o Brasil tem N números positivos e os números não são dele. Nós temos números, sim, da Embrapa, que mostram o quanto que a gente preserva e produz com baixo carbono. Mas instituições internacionais, USDA, FAO, também atestam isso. Então, quando eu pego a FAO, que é o órgão das Nações de Alimentação das Nações Unidas, e o USDA, que seria equivalente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento dos Estados Unidos, no território deles, os números são incontestáveis. Nós estamos, assim, anos-luz na frente de qualquer segundo colocado que produz alimento. O que falta? Mostrar esses dados. E eu preciso ter pessoas cada vez mais hábeis, preparadas nessa negociação. Eu não posso ser reativo, eu tenho que ser propositivo. Vou te dar um exemplo aqui simples que o Brasil faz e só o Brasil faz. Ao terminar de usar um agrodefensivo, um defensivo agrícola, ele lava esse defensivo 3 vezes, fura ele para aquela embalagem não ser reutilizada, leva para a sua propriedade, embala com outros produtos, entrega na central de embalagem para ela ser reutilizada. Ninguém faz isso no mundo. Não se faz na França, onde se tem a população tem consciência ambiental muito forte. Na Holanda, terminou de usar o produto, na França, ele pega e queima aquela embalagem na fazenda. Ele queima no chão. Agora, uma fazenda francesa é uma sala de estar perto da fazenda brasileira. Quer dizer, a quantidade de produto que nós usamos, por questões de escala, é muito maior. Quer dizer, e nós conseguimos fazer esse processo. Eles não fazem. Eu não quero que o francês refloreste, fique sem plantar um pedaço, mas só de eu pedir isso para o francês. Faça o que eu estou fazendo. Eu tenho os números aqui para te mostrar. Tem esses dados aqui para você ver. Mostrando esses dados, estou dando um exemplo bem simples, eu começo a desarmar essa narrativa. Outro ponto é o seguinte, eu preciso participar cada vez mais desses encontros internacionais. Eu tenho que promover esses encontros internacionais. Se realmente em 2026 a gente for fazer um encontro da COP no Brasil e for na Amazônia, vai ser um presente. Mas caso não seja, eu preciso promover esses encontros lá fora. Eu não tenho que esperar a ONU fazer a COP. Eu tenho que criar um board, um time, interlocutores e constantemente viajar à Europa, Estados Unidos e a Ásia mostrando o que eu faço. Por que esses continentes? Porque são para lá que vão os maiores volumes de exportação. Ao se massificar a informação de qualidade, as narrativas perdem eco. Eu acho que esse é um dos caminhos mais importantes que a gente tem que adotar. Enio, alguns desafios são internos, outros externos. Vamos começar falando dos desafios climáticos. Tanto lá no início do ano nós tivemos desafios climáticos, quanto agora
no plantio. E parece que, pelo jeito, não são desafios que vão ficar no passado, né? A gente vai continuar tendo esses desafios daqui para frente, né? Bom, vamos lá. Nós tivemos 3 anos de laninha consecutivo. A última vez que isso aconteceu foi há mais de 20 anos e foram menos intensos que agora. Então, nós tivemos um evento climático, que é o Laninha, que ele acontece esporadicamente, mas de acontecer 3 anos seguidos é muito raro. Na minha visão, nós tivemos um ciclo. O clima ele é cíclico. Depois do Laninha, você se encaminha para uma neutralidade. A gente não sabe prever se vai ter o 4º Laninha ou não. Ou El Niño, você consegue prever isso com 6 meses de antecipação no máximo. Dito isso, a gente, depois de anos difíceis, você tem anos mais saudáveis, mais fáceis na questão de clima. Mas o produtor é acostumado com isso, isso está no coração dele, ele cresceu vendo isso, né? Quem está na atividade há 20 anos passou por chuva de pedra, passou por seca, passou por excesso de chuva na colheita, você não conseguia colher. A soja está pronta, o milho está pronto, o arroz está pronto, você não consegue tirar o grão do chão. Então, isso a gente se adapta, com sofrimento, menos sofrimento. Isso está no nosso core business, está no nosso negócio, está no nosso sangue. O que nos preocupa é você começar a pegar fatos climáticos isolados e mudar completamente determinadas gestões. Vou te dar um exemplo aqui. Tem um estado brasileiro que é proibido você fazer barragem. O estado simplesmente proibiu, não libera licença para fazer barragem. Na minha visão, e de qualquer ecologista, se você faz barragem, logicamente você tem um impacto mesmo. Você abre uma determinada área, no final do dia é um buraco, você tem remoção de terra, que causa impacto ambiental. Que o impacto ambiental é causado uma vez e eu posso reflorestar em volta dessa barragem. Mas a quantidade de água que essa barragem consegue reter para não ir para os rios, para não levar a terra para o rio, para não ter erosão, é enorme. E eu posso utilizar essa água em momentos que não está chovendo, que o período de pluviômetro não é favorável. Posso irrigar. Você conseguir uma licença de irrigação em alguns estados brasileiros, inclusive em Goiás, é um karma. Então, assim, você toma as atitudes que, em vez de proteger o meio ambiente e diminuir o preço da comida, porque com maior produção, menor o preço. É simples assim, oferta e demanda. Eu tomo atitudes impensadas ou com viés um pouco distorcido, eu atrapalho o meio ambiente, atrapalho a sociedade brasileira, atrapalho o produtor. Então, alguns equívocos precisam ser repostos. O clima, ele está no nosso DNA. O mundo nunca deixou de ter guerra. Sempre houve guerra, em qualquer momento. Mas nunca uma guerra impactou tanto como a guerra entre Rússia e Ucrânia. Que lições a gente precisa de tirar dessa guerra? A gente tem que ser mais igual, a gente tem que tratar as pessoas com mais igualdade. Foi bom que você falou. Você está vendo na África crianças morrendo diariamente. Questões tribais na África, guerras tribais, constantemente. Mas quando começou a mostrar crianças europeias, loiras, dos olhos claros, passando fome, sendo assassinadas, suas casas sendo destruídas, a sociedade chocou. E você teve um fluxo migratório começando. A sociedade se chocou de novo. Quer dizer, essas pessoas vão vir para o meu país, vão me atrapalhar aqui, vão tomar parte do meu orçamento e buscar programa de saúde, o governo vai ter que dar atenção. Isso começou a chocar. Essa migração da África para a Europa já tinha acontecido. Mas a gente tem que olhar a situação na Rússia e na Ucrânia muito similar ao que está na África. Na África está acontecendo coisas muito mais graves que a gente não se interpõe. Outro ponto também que a gente não pode deixar de citar é o aspecto econômico, né? Grande parte da energia do mundo é gerada naquela região. Grande parte dos fertilizantes do mundo é gerada naquela região. Óleos vegetais, trigo, são originados naquela região. Isso impactou a comida. Aí como eu somo tudo, fornecimento de energia, pessoas muito similares aos europeus tendo suas casas destruídas, questão energética, questão alimentar, e esse medo final de uma possível ameaça atômica, deu um caos no mundo, todo mundo ficou assustado e
começaram a tentar a pressionar a Rússia para parar com essas agressões. O problema é que, no final do dia, essa guerra está dando popularidade tanto para o Putin quanto para o Zelensky. Zelensky foi na ONU agora, né? Recentemente ele esteve na ONU fazendo pronunciamento, foi nos Estados Unidos fazendo pronunciamento, e era um líder, Divino, que estava em risco de cair do governo, porque a gestão econômica estava desastrosa. Então nós temos egos alimentados aí. A questão dessa guerra parece que é um enredo sem fim, e isso está trazendo consequências enormes para o mundo inteiro e até econômicas. Nós vamos ver um mundo diferente daqui para frente. Você falou da questão dos fertilizantes. A gente tratava isso de maneira corriqueira, rotineira, era normal, né, se ter fertilizantes disponíveis. De repente, criou-se um corre-corre, um medo danado de não ter fertilizantes nesse ano. O que a gente pode aprender também com essa questão dos fertilizantes? Eu acho que o mundo aprendeu bastante. A globalização não vai acabar, mas eu não vou ter o meu fornecimento de matéria-prima, de insumos, de produtos centralizado numa única região, né? Isso vai fazer com que parte dessa indústria que está na China vá para os Estados Unidos, isso já está acontecendo, volte um pouco para a Europa, mas também venha para a América do Sul. Regiões que países têm estabilidade política, têm segurança pública, tem um mínimo de infraestrutura, tem logística de portos e ferrovias e rodovias, que eu preciso ter essa logística. E eu preciso ter mão de obra preparada. Então, nós vamos ver um desenvolvimento dessas regiões, não só centralizado na Ásia, que todo mundo centralizava na Ásia, porque o custo era menor, a operação era tudo just in time, eu não tinha que ter estoque, eu decidia comprar, o produto já estava vindo, a logística é fantástica. Essa guerra mostrou o quão vulnerável nós estávamos. Todo mundo sabia disso, que em algum momento poderia dar algum problema. Mas enquanto você está ganhando dinheiro e o custo é baixo, você ignorava isso, né? Quando veio o problema, pegou todo mundo sem proteção, pegou todo mundo dependendo muito de uma região, e uma região que esse conflito agora com Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e China, só tendem a crescer. A questão das eleições. Eleição nós vivemos acho que a gente vive numa bolha. Eu cheguei a comentar isso alguns meses atrás. Será que a gente está vivendo numa bolha onde todo mundo achava que o Bolsonaro seria reeleito com frente ampla, que seria tudo lindo, maravilhoso, que o agro continua sendo protagonista? Porém, percebemos que não. Bolsonaro perdeu, algo que para nós da região do agro era impensável. Apesar de, na última vez que o Caio Coppola esteve aqui, e era um rapaz que estava bem antenado na época, ele disse: olha, as coisas não vão acontecer do jeito que vocês estão pensando que vai acontecer. E o Bolsonaro perdeu. Daqui para frente, o que nós podemos entender? O Brasil vai continuar tendo uma direita ou a esquerda entra no poder, domina e não sai nunca mais? Não, eu não vejo que o povo... Na verdade, se a gente tiver respeitar eleições, o povo brasileiro constantemente ele se repagina, né? A gente teve já esquerda no poder, já teve direita no poder, já teve centro no poder, e nós vamos flertando com esses modelos de governo. E essa discussão de direita e esquerda, na minha visão, ficou para trás. O que a gente precisa agora é entregar qualidade de vida para a população brasileira, fazer esse país crescer, gerando emprego e renda. A gente não pode ser mais o eterno país da renda média baixa, o país do futuro. Nós precisamos ser o país do presente, começar a fazer agora. Sobre a questão das eleições, quem estava mais frio nessa análise e andava pelo Brasil, você sabia sim que não seria fácil, que a disputa seria muito apertada. Eu, particularmente, acreditava que o Bolsonaro tinha uma grande chance de ganhar, mas também acreditava que o Lula podia ganhar. E eu sempre acreditei no segundo turno, nunca acreditei que nenhum dos dois ganharia no primeiro. Dito isso, quando você vê essa realidade, você faz análise de mercado, você começa a pôr cenários sobre a mesa, o que vai acontecer com um, o que vai acontecer com o outro. Agora que nós temos
é um governo mais de esquerda ou centro-esquerda no poder, só que nós temos que entender qual vai ser a composição e qual vai ser a ação desses novos ministros, né? Porque eu falar uma coisa, quando eu estou sem o cargo na mão, é um ponto. Eu exercer realmente o que eu falei no passado é outro completamente diferente. Nós vimos isso. Nós vimos setores que nos surpreenderam. Vou te dar um exemplo aqui. O Aldo Rebelo era do PCdoB. PCdoB. E ele foi o responsável por aprovar o Código Florestal. Uma coisa fantástica. Passou pela história. Passou pela história isso. Então ele fez o Código Florestal que quem é do ar, quem é da direita, quem é mais movimentista, ficou insatisfeito. Quem é do ar foi insatisfeito. Quem for da esquerda também foi insatisfeito, queria mais. Aonde eu quero chegar? Quando todos estão insatisfeitos, ninguém foi plenamente atendido, é que foi um bom senso aí no meio. Quer dizer, tirei de alguém e passei para outro. E foi um cara do PCdoB que fez isso. E o discurso dele era completamente diferente. Ele entendeu, viajou o mundo inteiro, viajou o Brasil, entendeu o que estava realmente acontecendo, que tem ONGs sérias, mas a grande parte dessas ONGs eram um saco sem fundo de dinheiro. Não tem fim lucrativo. Minha ONG não tem fim lucrativo. Mas o salário do presidente da ONG era $700 mil por ano. Então, a grande ONG no mundo e no Brasil, que o presidente brasileiro ganha mais que o presidente da República, 10 vezes mais que o presidente da República. 10 vezes não, mas 5 vezes mais que o presidente da República brasileira. E não tem fim lucrativo a entidade. Então, isso foi posto na mesa. Nós vamos começar um novo governo. E o agro tem que dialogar com todos. Direita, esquerda, centro, quem é a favor da gente, quem é contra a gente. E não é por uma questão só de pensar em valores financeiros para a atividade, não. Divino, eu reforço, o Brasil e o mundo nunca precisou do agro como vai precisar nos próximos 10 anos. Não só na questão alimentar, né? A questão alimentar sim, mas vários bioprodutos vão ser lançados, produtos que têm origem plástico que vem da cana-de-açúcar, você está vendo o biodiesel que vem da soja, vem do boi, vem do milho, o etanol que vem do milho. Então, essa questão dessa agroenergia, agrobiologia, agroquímica futura vai ser fundamental. E, além disso, eu tenho que produzir alimento. Então, o mundo vai precisar muito do agro brasileiro e o Brasil vai precisar demais do agro brasileiro. O agro brasileiro é a mola propulsora que pode levar o nosso país a um país de primeiro mundo. Se a gente contrai essa mola, a gente pode ter problema interno aqui e governos não se sustentam aonde não tem alimento barato e não tem desenvolvimento. O grande ícone político do estado de Goiás, representando o agronegócio, sempre foi Ronaldo Caiado. E na sua reeleição, aliás, uma reeleição surpreendente que ele ganhou no primeiro turno, um dos primeiros atos de Ronaldo Caiado foi taxar o agro. E os entes do agro se sentiram traídos por ele. Você acha que o Ronaldo Caiado traiu o agronegócio? Isso volta a falar que esse ponto que você me apresentou vai indo que eu falei com o Aldo Rebelo, né? Não esperava que o Aldo Rebelo fizesse isso e ninguém esperava que o Caiado fizesse isso. Foi 2 exemplos, claro, do discurso e da prática. Eu tenho uma pequena esperança, mínima, e é mais esperança do que bom senso, que essa taxação não vai ocorrer, que ele vai segurar. Até porque essa questão do ICMS combustível está sendo reposicionada, os estados não vão perder tanta renda, e eu acho que ele foi mal orientado. Mal orientado gerou um desgaste muito grande, enorme. E eu vou te falar um negócio, eu viajo o Brasil inteiro, eu cansei de escutar as pessoas falam assim, não, aqui nós temos um deputado, um senador, uma pessoa boa que nos defende, fulano de tal, mas a gente queria ter o Ronaldo Caiado. Você chegava no outro lugar e falava, esse é o nosso Ronaldo Caiado. Quer dizer, o Ronaldo Caiado, ele não é um ícone, ele não era um ícone do agro, ele era um ícone nacional, e não só do agro. Eu numa determinada federação da indústria, um empresário falou assim, a gente não tem o sucesso que o agro tem, porque a gente não tem atores políticos como o Ronaldo Caiado com vocês. Então, assim, a imagem dele, você se interessou bem, é um ícone. Agora, grandes homens
podem errar, espero que eu esteja correto, que ele retorne, que ele não use essa ferramenta de taxação. E se ao não usar, você pode construir novas pontes, né? Agora, é inegável que a ponte foi abalada. Eu nunca vi tanta gente querendo que um ano acabasse tão rápido como eu vi agora nesse final de ano. Angústia, medo, pessoas ficando doentes. Que aprendizado, Enio, a gente pode tirar desse ano de 2022 para não repetir os mesmos erros a partir de 2023? Esse é o ponto mais importante que eu acho. A gente tem que parar. A gente não deve acreditar em pessoas, em governos, em empresas. Você tem que confiar em você e no seu trabalho. O principal modelo, a principal ferramenta de mudança de qualidade de vida de uma pessoa é a educação. Uma pessoa precisa investir maciçamente na sua própria educação. Não esperar que a empresa pague curso, não fazer uma faculdade mais ou menos, não fazer nada sem excelência nessa área. A educação transforma uma geração, a qualidade de vida de uma família em menos de uma geração, menos de 25 anos. Então, ele tem que confiar nele. Segundo, confiar no trabalho dele. E terceiro, confiar em Deus. Nesses 3 pilares, o resto é mais narrativa do que fato. Você não põe o sonho da sua vida, você não põe os destinos da sua família em pessoas que estão distantes de você. Coloque em você. Se cada um confiar em você mesmo, olhar a política com mais pragmatismo e menos paixão, com mais foco e menos emoção, a gente vai construir um país melhor, famílias vão ficar mais fortes, famílias mais fortes fazem estados mais fortes promovem o crescimento e essa promoção do crescimento retroalimenta o desenvolvimento dessas famílias. Você tem um círculo virtuoso. Você ganha dinheiro porque você investiu, mas você investiu porque você ganhou dinheiro. Eu ganhei dinheiro porque eu tinha educação. A educação me transformou e me volta dinheiro. Então eu sempre estarei alimentando essa roda da prosperidade. Se eu dependo dos outros, se eu acredito demais no outro, fica até injusto porque às vezes a carga que ele está carregando é pesada demais para ele e ele não tem capacidade de pegar mais responsabilidade que foi dada a ele. Eu sabia que seria um programa fantástico, uma mensagem incrível que você deixaria, como sempre. Você foi cirúrgico em tudo que você disse. E assim, eu te agradeço imensamente por tirar esse tempo num dia, assim, no apagar das luzes, no final do ano, no dia 30, tirar esse tempo para estar conosco, trazer essa mensagem de otimismo, essa mensagem de esperança. Meu amigo, eu te desejo um ano de 2023 abençoado para você, sua família linda, que você possa continuar levando esse conhecimento ao Brasil todo, que você faz com tanta maestria, e que nós possamos continuar com a nossa parceria aqui. Ter você toda quinta-feira trazendo as suas análises é maravilhoso. Muito obrigado, um grande abraço e um feliz ano novo para você. Eu que sou grato, divino, um abraço a você, abraço a todos que estão nos vendo, ouvindo. Que Deus ilumine a nossa família, de todos nós, a minha e a sua, e de quem está nos vendo e ouvindo, com muita saúde, com muita sabedoria, e que a gente tenha um 2023 transformador. Como a expectativa é tão ruim, vamos torcer e trabalhar principalmente para que esse ano seja maravilhoso. A gente vai chegar no final de 2023 e olhar para trás e dar uma risada, falar assim, não foi tão ruim quando a gente estava esperando. Eu tenho certeza que sim. Um abraço, meu amigo. Um abraço, tchau. Gente, que jeito gostoso de terminar o ano, né? Terminar com essa mensagem de otimismo, essa mensagem de esperança que o Enio Fernandes trouxe para nós. O Enio é aquele parceiro, é aquele amigo que está conosco no dia a dia quando precisamos dele, quando eu falo, Enio, preciso de ouvir a sua mensagem, é na hora, ele nunca falha. E nós falamos sobre os maiores desafios e aprendizados deixados ao agro em 2022. E eu quero deixar uma mensagem para você também. A mensagem é o seguinte: a vida continua. A Terra vai continuar girando, independente de cada um de nós, independente dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas angústias e até mesmo dos nossos sonhos. Então, jamais desista dos seus sonhos. Viva um 2023 muito melhor do que 2022. Faça com que 2023 seja muito melhor do que 2022. Deus me deu o privilégio de estar com vocês nesse ano de 2022 e eu espero ter esse privilégio de continuar ao longo do ano aqui
sempre, todos os dias, de segunda a sexta-feira, trazendo uma mensagem do agronegócio para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus dê muita paz, muita tranquilidade para você. Siga @Agro e Prosa no Instagram. Se inscreva em nosso canal no YouTube. Desfrute desse espaço para ficar por dentro de todas as novidades do agro no Brasil e no mundo. O podcast é um oferecimento da Goiás Fazendas, investimentos inteligentes e um universo fértil de oportunidades. O programa de hoje fica por aqui, mas voltamos amanhã com conteúdo especializado e muita parceria, pois se o assunto é agro, é sempre uma boa prosa. Até lá!